Olá, meu nome é Edivar Saliba Júnior, sou professor efetivo no IFTM Campus Paracatu. Estou fazendo o curso de licenciatura em Formação Pedagógica para Educação Profissional e Tecnológica no Polo IFTM Campus Paracatu. Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre educação étnico-racial. Minha fala vai ser um pouquinho rápida, corrida, né, devido ao tempo que eu tenho para fazer essa apresentação. Ok? Vamos lá. Para entendermos o porquê da necessidade de uma educação étnico-racial, devemos entender onde tudo começou e como começou. Assim sendo, vamos fazer um pequeno resumo aí da colonização do Brasil. Como contam os livros de história, os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500. Nos primeiros 30 anos de exploração, os portugueses exportaram grandes quantidades para o Brasil e para Portugal. Tudo feito com a utilização da única mão de obra existente, ou seja, os indígenas. Até por volta do ano de 1530, o pau-brasil era obtido por meio de escambo. Os indígenas o trocavam por objetos trazidos pelas embarcações lusitanas. Por volta de 1534, com a implantação do sistema de capitanias hereditárias, começou a ser incentivado o desenvolvimento de engenhos de produção de açúcar, que era uma atividade um pouco mais complexa e que demandava uma grande quantidade de trabalhadores. Os indígenas, novamente, foram a principal mão de obra dos portugueses até meados do século XVII, quando, de fato, os escravos africanos começaram a tornar-se a maioria desse tipo de trabalhador no Brasil. A chegada dos escravos africanos no Brasil se deu por volta de 1550. Porém, os indígenas continuaram sendo a principal mão de obra na economia açucareira até meados do século XVII. O desenvolvimento da colonização no Brasil e o aumento da necessidade por trabalhadores braçais fez com que a prática do tráfico negreiro fosse aberta para os colonos instalados aqui. A migração para o uso de escravos africanos aconteceu. Assim, por meio do tráfico negreiro e ao longo de mais de 300 anos, cerca de 4,8 milhões de africanos foram desembarcados no Brasil. Segundo alguns historiadores, o trabalho dos africanos, concentrado na economia açucareira, era duríssimo e pautado na violência. A jornada de trabalho poderia estender-se por até 20 horas diárias e o ofício no engenho era muito mais exaustivo e perigoso do que aquele que era realizado nas roças, nas plantações. A escravidão no Brasil, mas não só aqui, né, mostrou-se uma instituição perversa e cruel. E as suas consequências ainda são sentidas atualmente, mais de 130 anos depois que a Lei Áurea aboliu essa prática aqui em nosso país. A violência e a discriminação que os negros sofrem atualmente são um reflexo direto de um país que se construiu por meio da normalização do preconceito, da violência e para com esse grupo. E até hoje, segundo ativistas e diversas reportagens sobre o assunto, os afrodescendentes brasileiros ainda sofrem com segregação no mercado de trabalho e racismo. Bem, se falamos de escravidão no Brasil, não poderíamos deixar de mencionar a Lei Áurea, né, que possui apenas 2 artigos. A Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888, que é a Lei Áurea, né, em seu artigo 1º diz o seguinte: é declarada extinta desde a data dessa lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º revogam-se as disposições ao contrário. A senhora Benilda Brito, coordenadora do coletivo Nizinga e integrante da Rede de Mulheres Negras de Minas Gerais, ela faz uma reflexão sobre a Lei Áurea, né? Esse artigo foi retirado de um jornal que está citado lá na bibliografia, no final desses slides. Ela diz o seguinte: o europeu invadiu o continente africano e trouxe o negro escravizado. O Brasil foi o último país do continente a abolir a escravidão. A menor jurisprudência que temos é a Lei Áurea, que tem 2 linhas, que nós vimos aí agora. No artigo 1º está escrito que a escravidão é extinta. O 2º revoga as disposições em contrário, sem dizer o que fazer com aquele povo todo. Pois é, segundo alguns historiadores, após a assinatura da Lei Áurea, cerca de 700 mil escravos foram jogados às ruas e à própria sorte, sem ter para onde ir ou o que fazer. Isso é importante, pois nos leva à seguinte questão: o que estas pessoas, estas famílias, naquela época, tiveram que fazer para sobreviver? Bom, passando adiante, né, vamos falar sobre a Constituição Federal Brasileira de 1988.
ela teve um papel fundamental no embasamento da legislação sobre educação étnico-racial, pois assegurou direitos sociais e individuais à liberdade, à segurança, ao bem-estar, ao desenvolvimento, à igualdade e à justiça. Ela tinha como objetivo a erradicação da pobreza, da marginalidade e das desigualdades sociais, como também dos preconceitos de raça, sexo, cor, idade, crença ou quaisquer outras formas de discriminação, tratando o racismo como crime inafiançável. Nos slides podem ser vistos, ou melhor, no slide, podem ser vistos 2 dos principais artigos da Constituição Federal que tratam deste assunto, o artigo 5º e o artigo 6º. A Constituição de 1998 foi considerada um grande avanço, não só para a população negra, mas também para toda a nação brasileira. Falamos então, continuando nossa trajetória, vamos falar sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, do IFTM. Ele é um documento que identifica a instituição de ensino no que diz respeito a sua filosofia de trabalho, a missão a que se propõe, as diretrizes pedagógicas que orientam as suas ações, sua estrutura organizacional e as atividades acadêmicas que desenvolveu ou pretende desenvolver. Consta também no PDI a missão e também o programa de ações afirmativas, dentre outros programas. A missão do IFTM é ofertar a educação profissional e tecnológica por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, promovendo o desenvolvimento na perspectiva de uma sociedade inclusiva e democrática. Isso está lá na página 15. Este programa, o Programa de Ações Afirmativas, tem como foco contribuir para a minimização da desigualdade social em nosso país, que, notadamente, mantém grupos sociais excluídos do ensino qualificado e com o objetivo de oferecer condições diferenciadas de acesso aos cursos, permanência e sucesso escolar aos estratos socioeconômicos mais desprivilegiados, garantindo a igualdade de oportunidade de tratamento, bem como compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização por motivos raciais, étnicos, religiosos e de gêneros e outros. Isso aí está lá na página 117. Como a gente pode ver, o PDI do IFTM também trata de questões étnico-raciais de forma abrangente, no intuito de promover o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva e democrática. Também consta no PDI que todos os campi devem possuir um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, que é o NEAB, e o núcleo de atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais, o NAPNE. O NEAB e o NAPNE possuem a missão de desenvolver um trabalho voltado para a formação conforme a temática, diversidade e inclusão, também no intuito de promover o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva e democrática. Falando um pouco do meu trabalho, resolvi citar aqui o projeto pedagógico do curso, que é o PPC, de Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, curso qual atualmente eu estou como coordenador. O PPC é uma resolução que determina quais são os objetivos do curso, sua estrutura e como ele deve funcionar. O PPC do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFTM Campus Paracatu, essa resolução mostrada no slide, existe em seu item 17 uma citação sobre o NEAB e o NAPNE, reafirmando nossa posição de tentar promover o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva e democrática. Bom, a conclusão. A adoção e prática de políticas públicas étnico-raciais visam oportunizar de maneira efetiva o crescimento com a igualdade do país. O reconhecimento da diversidade étnico-racial e cultural é a chave para um desenvolvimento que garanta a todos acesso pleno aos direitos humanos. Essa é a nossa pretensão, esse é o trabalho que nós desenvolvemos enquanto servidores públicos do IFTM. Aqui estão as referências bibliográficas, que assim a gente encerra esta apresentação.